dia em mim. Bom dia, amada igreja, bom dia a todos os homens de honra nesse dia, é isso? Quero saudar a todos com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e felicitar nessa manhã cada homem batista, quando hoje, no primeiro domingo de junho, celebramos, o Dia do Homem Batista. Então, os meus parabéns, as minhas saudações, o meu abraço forte a cada homem da PIBP, a cada homem que nos assiste, a cada homem batista nesse dia tão importante, especial de celebração. Não é isso? Deus continue abençoando os homens da nossa igreja, os homens de maneira geral, os homens batistas, para que diante das suas missões, seus compromissos, as suas funções diárias, de fato, possam ser também considerados homens de Deus, que é o mais importante. Então, o nosso abraço nesse dia especial, nossa decoração toda aqui está voltada aí para os homens de honra. Vim com a minha camisa também, não é isso? E nós estaremos aí nesse culto, tanto pela manhã como à noite, fazendo uma homenagem, em menção a esse dia tão especial para nós, Dia do Homem Batista, dia de nós pensarmos,
no papel do homem nas famílias, do papel do homem na igreja, do papel do homem na sociedade, e cada homem pensar também no seu papel, não é isso? Os desafios que eles têm sido colocados diante de Deus na vida de cada um de vocês. Eu quero orar então nesse momento, dando continuidade a esse culto, porque nós já começamos o culto, não é isso? Já começamos com o nosso hino oficial, que é Cria em mim, ó Deus. É o desejo que todo homem precisa colocar diante do Senhor diariamente, né? Na verdade, todo cristão, não é isso? De que Deus esteja atuando, falando ao coração, e que nós possamos, como a canção fala, né? Aprender com os nossos erros, né? Buscar a face do Senhor continuamente e continuar crescendo na direção do Senhor, pedindo que o Senhor a cada dia crie em nossos corações um coração que seja cada vez mais parecido com o coração de Deus. Nós vamos orar, dando continuidade a esse culto. Quero orar por cada homem que nos assiste, por cada homem da PIB Parque Independência, por cada homem batista nesse dia. Vamos ter esse momento então especial de oração. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí, aonde você estiver nessa hora. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos iniciar, ó Deus, mais um culto na Tua presença. Somos gratos a Ti por esse dia tão especial para nós, essa data quando celebramos o Dia do Homem Batista. Muito obrigado por cada homem que faz parte da Tua igreja, por cada homem que faz parte da nossa vida, por cada homem batista nesse dia especial de celebração. Te pedimos que o Senhor esteja renovando, ó Deus, nessa manhã e nesse dia, as suas forças, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada homem, de cada querido nosso, que o Senhor esteja sustentando a vida dos teus filhos, e que nesse dia nós possamos reconhecer, ó Deus, sermos gratos a Ti, primeiro por sermos homens, segundo porque somos homens de Deus, e também porque somos homens batistas. Que o Senhor esteja nos abençoando ao longo de toda essa programação, e que, ó Deus, esse culto possa falar, ó Deus, poderosamente aos nossos corações. Continue conosco, continue falando, ó Deus, a cada um dos queridos que estão nos assistindo ao vivo nesse momento, aqueles que assistirão depois, que de alguma forma, alguma parte desse culto, algum momento dessa celebração, possa impactar, ó Deus, vidas, transformar corações. Essa é a nossa oração nessa manhã, que o Senhor esteja abençoando-nos, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesse dia especial, então nós teremos aqui a participação de homens, né, ao longo desse culto, e nós continuamos crendo que mesmo à distância, mesmo online, Deus continua operando, a Trindade continua operando, e nessa manhã não será diferente. Temos fé em Deus, de que a Trindade Santa, o Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho estarão falando a cada coração, a cada homem nessa manhã. Eu quero te convidar nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Essa está fácil, não é isso? Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, verso 33. Abra aí a sua Bíblia nesse texto. Gênesis 18, verso 33. Deixa aberta aí a sua Bíblia nesse texto. E nesse momento, nosso irmão Marcos Araújo vai estar nos conduzindo no momento de intercessão, né? E repito, que nós possamos juntos, né, com os irmãos que estarão participando, orar, adorar, né, cultuarmos a Deus como se nós estivéssemos todos juntos presencialmente. Então, se concentre agora nesse momento, abra sua Bíblia na Palavra de Deus, Gênesis 18, 33, e vamos, nesse momento, interceder ao Senhor juntos com o nosso irmão Marcos Araújo. Deus esteja falando, então, ao teu coração nesse momento de intercessão. Bom dia, irmãos. Hoje o nosso momento de intercessão é pelos homens batistas. Gostaria de ler o texto que se encontra em Gênesis 18, 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão estava preocupado com a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra.
pois havia parentes seus lá. Mas o que eu gostaria de destacar é que Deus ouviu até Abraão falar tudo o que ele queria, pois a sua preocupação. Os irmãos depois podem ver os versículos anteriores. Ou seja, Deus não mudou. Ele continua a nos ouvir até encerrarmos nossas petições, clamores, reclamações, nossos anseios. Deus não saiu da presença de Abraão. Como Deus não se retira da nossa presença enquanto estivermos coisas para falar com Ele. Que nós, homens batistas, possamos ir à presença do Senhor diariamente, pois Ele nos aguarda e está pronto para nos ouvir. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos falando contigo. Gostaríamos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ouvir a nossa voz, ouvir nosso clamor, Senhor, a respeito de todos os homens batistas. Que possamos nesse dia, Senhor, fazer uma reflexão, meu Pai, a respeito, Senhor, de como nós estamos, Senhor, tendo essa iniciativa, essa vontade, Senhor, de chegar a Ti, na Tua presença e falarmos contigo, porque temos a certeza, meu Pai, de que Tu nos ouves, temos a certeza, meu Pai, que Tu nos inclina para nós, temos a certeza, meu Pai, que a Tua presença, Senhor, está sempre conosco. E queremos, Senhor Jesus, que Tu venha às nossas ansiedades, Senhor, venha de encontro, Senhor, às nossas fraquezas, venha de encontro, Senhor, aos nossos sonhos, Senhor, venha realizar a Tua vontade, o Teu querer na nossa vida. Que Teu Espírito Santo continue nos conduzindo, meu Pai, que nós possamos estar sempre firmes, dispostos a obedecer a Ti, firmes a andarmos, Senhor, na Tua verdadeira luz e possamos, Senhor Jesus, confiar em Ti, confiando em todas as nossas ansiedades, nossos problemas a lançar sobre Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos, Senhor, esses momentos difíceis, essas dificuldades. Senhor, vai de encontro à necessidade de cada homem, Senhor, em nome de Jesus. Vai de encontro, Senhor Jesus, todas as suas petições. Que a tua vontade prevaleça, meu Pai, em cada homem. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Realiza a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que essa oração tenha te levado junto, né, ao trono da graça de Deus e juntos agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Marcos Araújo e que possamos todos juntos, enquanto homens batistas, continuar nessa mesma direção, né, daquilo que nosso irmão compartilhou aqui, né, de termos essa preocupação que Abraão teve no texto que foi lido. Quero deixar aqui alguns abraços especiais nesse momento, saudar o nosso querido reverendo Washington, que está conosco aqui. Deus o abençoe, é uma alegria podermos nesse dia, né, do homem batista, estarmos juntos aqui em adoração. Quero dar um abraço muito carinhoso aqui também à minha querida amiga, mais que amiga, né, quase que uma irmã, né, uma irmã que eu não tive, né, a nossa Débora, que está conosco, está fazendo aniversário hoje, né. Deus abençoe a Débora, parabéns, querida, muitos anos de vida, felicidades, o Senhor esteja contigo, né, abençoando poderosamente a tua vida. Quero mandar um abraço também para o pastor Ronildo, não sei se ele vai estar aqui agora ou em algum momento ter a oportunidade de ver, mas hoje é aniversário dele também. Um abraço, querido pastor Ronildo Brites, também um amigo querido, que Deus abençoe, né? Assim como todos os aniversariantes dessa semana, de idade, de casamento, o Senhor esteja aí abençoando a vida de cada irmão e o nosso abraço, a nossa saudação. Um abraço também à minha família, lá de Santo Antônio de Pádua, que tem nos acompanhado aqui, interior do Rio de Janeiro. Forte abraço ali, minha tia Maria, Fatinha, todos os meus primos e primas ali. É um privilégio estarmos juntos aqui nessa manhã, adorando juntos ao Senhor, né? E nesse espírito de gratidão, de intercessão, de oração, quero te convidar a continuarmos adorando ao Senhor. Vamos adorar com cânticos de adoração, duas canções.
Primeira canção, Primeiro Amor, e a segunda, Toma o Meu Coração. Eu quero te convidar, como sempre temos falado aqui, a fazer da sala da sua casa, né, um local de adoração a Deus, um altar de adoração ao Senhor, né? E que haja aí alegria, haja aí o desejo de adorar, de cantar. Abre os seus lábios, o seu coração e expresse ao Senhor aquilo que está no seu coração como gratidão de poder estar juntos adorando ao Senhor nessa hora. A palavra de Deus nos fala o quê? Lá no Salmo 150, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos adorar então ao Pai nesse momento com cânticos de adoração. Primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Toma o meu coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar.
acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Aleluias, né? Como é bom adorar ao Senhor, como é bom declarar ao Senhor o quanto nós o amamos e pedir a Ele, né? Que esteja nos revigorando, nos fazendo de volta a pensar no primeiro amor, fazendo a segui-lo de todo o nosso coração. Quero aproveitar, fazer menção aos aniversariantes de ontem, não é isso? Nosso irmão Antônio Fernandes Pereira de Souza Nascimento, nosso irmão Carlos Roberto Mariano de Souza, também conhecido como irmão Beto. Deus abençoe a vida desses queridos irmãos que ontem completaram o ano de vida. Muito obrigado. Somos gratos a Deus, né, pela vida dos irmãos e por aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Eu quero rapidamente trazer aqui alguns avisos. Quero agradecer aos irmãos que têm sido fiéis no seu dízimo, nas suas ofertas. Tem possível, né, se manter fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, porque sabemos que é um tempo de crise, então é um tempo de compreensão também. E no próximo sábado nós estaremos realizando mais uma edição do nosso Dízimo Delivery. Próximo sábado, dia 13, não é isso? Então, se você desejar participar, que você possa fazer contato com o nosso administrador, nosso irmão Fábio Alves. Como é que funciona o Dízimo Delivery? Você vai, nesse dia, no sábado, dia 13, estará indo na sua casa um representante da igreja, no gasofilácio próprio, seguro, onde você vai poder depositar ali o seu dízimo e as suas ofertas, não é isso? Então, nós queremos te convidar, se você desejar participar de mais um momento de Dízimo Delivery, no próximo sábado, então, dia 13, faça contato com o nosso irmão Fábio Alves e você vai agendar um horário a partir das 10 horas para estar, então, indo essa pessoa até a sua casa. Se você preferir fazer também por transferência bancária, da mesma forma, os dados estão no Facebook e também nos grupos da igreja. Quero também reforçar aqui que a nossa quarentena solidária continua, não é isso? A quarentena solidária tem sido uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, de produtos de limpeza e de higiene pessoal. Tem estado na igreja um grupo, né, de 2 a 3 pessoas no máximo, entre 15 e 17 horas para trocar 1 quilo de alimento perecível ou produtos de higiene e de limpeza, né, por uma máscara. E aí nós, na semana retrasada, conseguimos alcançar 4 cestas básicas com esse movimento. Também tivemos ofertas ao longo dessa semana, ainda não tenho a estatística dessa semana, mas Deus tem operado. Queremos te pedir que você continue participando da quarentena solidária, se você puder, porque de fato tem servido para abençoar a vida de famílias que necessitam desse apoio neste momento de crise. Quero também agradecer a Deus e lembrar os irmãos que nós começamos na última sexta-feira nosso PG online de casais, né? Temos 12 casais ali envolvidos no nosso PG online e foi um primeiro encontro muito abençoado e abençoador. E nessa próxima quinta-feira, então, o primeiro encontro, não é isso? Então esteja orando, você que não pôde se inscrever para essa primeira turma, esteja orando pelos casais da igreja que estarão se reunindo através do PG online, não é isso? E nós esperamos que assim que acabar essa turma, que são 4 encontros, possamos reabrir outras turmas, não só online, mas presencial também, para abençoar a vida dos casais. Falando em presencial, quero que os irmãos estejam orando, não é isso? Nós observamos nos últimos dias o movimento do governador, do prefeito, autorizando aí o reinício de algumas atividades. Então nós estamos também diante desse decreto, observando, orando, e essa semana estaremos começando alguns movimentos de conversa com alguns líderes da igreja, com profissionais da área de saúde da igreja, para a gente criar um protocolo de volta, né, às nossas atividades, tá bom, irmãos? Então, estejam
tranquilos com relação a isso. A igreja está trabalhando, né? A igreja não está parada, só que nós estaremos criando aí um protocolo, teremos que ajustar algumas coisas na nossa igreja para poder retomar aí as atividades presenciais, né? Inicialmente, o nosso retorno, né, ainda não tem uma data definida. Estamos pensando aí para o mais rápido possível, mas em breve a gente vai estar sinalizando isso para os irmãos. Então estejam orando por isso, porque nós estaremos ali nos organizando aí a partir dessa semana para ver o que precisamos ajustar, adaptar, melhorar, estruturar para essa volta. Porque algumas coisas terão que ser feitas, né? Coisas que envolvem a nossa própria higiene, circulação dentro da igreja, a questão dos banheiros, o próprio ambiente do culto. Então, não é simplesmente vamos voltar. Tem algumas coisas que nós precisamos ajustar, até porque, né, o Brasil é o único país no mundo que no ápice da pandemia está reabrindo, está flexibilizando aí, né, o isolamento social, retomando as atividades comerciais. Então, isso também é algo que nos preocupa até certo ponto e que nós precisamos observar e orar, tá? Mas nós, enquanto igreja, já estaremos nos movimentando aí para, quando voltarmos com toda a segurança possível, com todo o cuidado possível, para que todo o esforço que foi feito até agora, não é isso? Estamos aí chegando a 70 dias e, graças a Deus, nenhum membro passou, né, pela experiência do Covid de uma forma mais grave. Tivemos pessoas próximas, parentes. Então, todo o esforço que foi feito, a gente precisa manter para que todo o esforço feito até aqui não seja jogado aí por terra, tá? Então, estejam orando por isso. A igreja está em movimento e nós estamos nos organizando aí para uma volta segura, tranquila, né? Com tudo aquilo que for necessário para que não haja nenhum tipo de perigo para os irmãos, tá bom? Então estejam orando por isso. Em breve nós daremos maiores informações. E nessa hora, então, eu quero chamar aqui a passagem de um vídeo muito especial, né, que foi feito em homenagens aos homens da igreja. Então quero te convidar a prestar atenção. Esse vídeo é um vídeo de homenagem aos homens da PBP por esse dia tão especial, Dia do Homem Batista. Vamos assistir então o vídeo, lembrar de alguns irmãos, né, e poder rever alguns irmãos e agradecermos a Deus pela vida dos homens da nossa igreja, né, pelos homens batistas nesse dia.
poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Buscar, conhecer, amar-te. Amém, né? Que os homens, né, tenham se sentido aí homenageados nessa manhã, tá bom? Foi bom, né? Rever ali alguns irmãos, rever alguns movimentos, ver como é importante a presença do homem, né, na obra de Deus, no trabalho de Deus. Deus abençoe, né? Cada homem batista, cada homem da PIBP nessa manhã, né? Deus seja louvado. Eu quero, nesse momento, te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmos 84, onde leremos versos de 5 a 7. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico e depois nós teremos uma participação especial, não é isso? De um querido amigo, irmão nosso, né? Meu sogro, irmão Milton de Oliveira. Que os irmãos estejam adorando ao Senhor junto com ele depois da leitura bíblica. Salmos 84, verso de 5 a 7. Salmos 84, verso de 5 a 7. Eu vou ler na minha versão aqui, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O tema da mensagem da nossa manhã é o homem bem-aventurado. Você pode repetir comigo? O homem bem-aventurado. Vamos ter essa participação especial, então, nesse momento, com o nosso irmão Milton de Oliveira. Eu não entendo porque Jesus me ama tanto assim. Eu não entendo porque eu tenho Sua presença em mim. Se logo eu que me causei tamanha e tanta dor, logo eu, que sou tão mau, um grande pecador. Apesar de mim, Jesus me ama. Apesar de mim, Jesus me quer. Apesar dos meus grandes conflitos, Jesus pouco me ama. Apesar de mim, Jesus me ama.
refletir, fico pensando como foi bom viver. Pois só assim, Jesus, um dia eu pude conhecer. Eu que estava desiludido, até queria morrer. Mas hoje eu canto, pois sou feliz. Jesus provou me querer. Apesar de mim, Jesus me ama. Apesar de mim, Jesus me quer. Apesar dos meus grandes conflitos, Jesus provou me ama. Apesar de mim, Jesus me ama. Apesar de mim, Jesus me quer. Apesar dos meus grandes conflitos, Jesus provou me ama. Glória a Deus, né? Apesar de nós, Jesus nos ama, ama cada homem que está conosco nessa manhã, né? Mesmo com as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos problemas, não é isso? Queridos, Salmos 84, versos 5 a 7, tema da nossa mensagem, o homem bem-aventurado, né? Interessante que no livro de Salmos, essa expressão bem-aventurado é a primeira expressão que aparece em todo o Salmo. Lá no Salmo 1, né, o texto começa exatamente dizendo isso, né? Bem-aventurado o homem, não é isso? E é interessante que essa expressão de bem-aventurado, bem-aventurança, né, tem o sentido de alguém feliz ou de alguém bem-sucedido. E essa palavra se repete, essa expressão se repete muitas vezes no livro de Salmo, né? Eu estava estudando aqui, essa expressão aparece pelo menos 109 vezes no livro de Salmos, ou seja, nós temos 151 salmos, não é isso? E temos aí 109 vezes essa expressão aparecendo na palavra de Deus, dando essa demonstração dessa expressão tão importante na vida de um ser humano, na vida de um homem, de maneira geral. E essa expressão, na verdade, mostra a necessidade que cada homem, que cada pessoa tem de buscar a realização na sua vida pessoal, né? De buscar objetivos na sua caminhada. Ou seja, ser bem-aventurado ou ser feliz, ser bem-sucedido, não necessariamente não é que você não vai passar por problemas ou que você não vai sentir falta de nada. É que, na verdade, haverá no seu coração um espírito de plena satisfação, mesmo diante das circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, o homem bem-aventurado, o homem bem-sucedido não é aquele que está ausente de viver problemas, de viver situações contrárias, adversas, mas é aquele que, a despeito de tudo isso, ele consegue encontrar em Deus uma plena satisfação. Embora nós tenhamos pelo menos 109 menções sobre essa expressão bem-aventurado, né, no livro de Salmos, como eu disse, esse Salmo 84 me chamou muito a atenção, né? Por quê? Porque esse Salmo 84 tem uma relação muito próxima com os dias que nós estamos vivendo. Ele, segundo os estudiosos, ele foi composto pelos filhos de Coré, e a história que está por trás desse texto fala da história de um judeu, de um israelita, que aparentemente morava longe de Jerusalém e que estava impedido de ir com os peregrinos ao templo
para as celebrações, né, das festas anuais no Templo de Jerusalém. Então, o pano de fundo é exatamente esse. Quando você volta lá nos versos anteriores, você vai ver exatamente isso. Ou seja, aquele homem estava longe do templo, aquele homem sentia saudade do templo. Aquele homem sentia saudade de ir com os peregrinos para Jerusalém para celebrar as grandes festas, né, anuais e adorar a Deus na sua casa. Coisa que nós estamos hoje vivendo também, não é isso? Mas é interessante que, mesmo estando longe do templo, mesmo estando impedido de ir ao templo para adorar a Deus, mas aquele homem não estava longe de Deus. Ele estava longe do templo, mas ele não estava longe do Deus do templo. Ele estava longe do local público de adoração, mas ele não estava longe de adorar a Deus na sua trajetória. E aí o texto nos mostra o seu prazer no Senhor, a sua alegria e a sua confiança de estar no Senhor. O Warren Wiersbe, um comentarista muito famoso, ele diz que, apesar do salmista não poder sair de casa, o seu coração peregrinava e trazia gravado em si o mapa de Jerusalém. O seu amor por Deus e pelo santuário o ajudava a tomar as decisões certas na vida e, portanto, fazia dele um homem bem-aventurado. Interessante, impressionante como nós podemos fazer um comparativo com os nossos dias, é isso? Aquele homem não podia ir ao templo, não podia ir à casa de Deus, não podia ir a Jerusalém, mas o seu coração, o seu amor a Deus, a sua devoção a Deus o ajudava a passar por aqueles desafios e tomar as decisões certas da vida na sua trajetória. Portanto, ele se sentia um homem bem-aventurado exatamente por esse contexto. Mesmo sem poder estar no templo, mas o Deus do templo estava presente na sua vida, estava presente na sua trajetória. No centro desse salmo, então, nós observamos algumas características desse homem bem-aventurado, então, que não se esquece de Deus, mesmo longe do templo, mesmo impedido de ir a Jerusalém. Mas o salmo nos mostra, então, algumas dessas características desse homem bem-aventurado, que não se esquece de Deus, mesmo longe do santuário. A relação dele com Deus continua sendo uma relação, né, de amor, de adoração, de gratidão, de confiança. E eu quero então, nos versos de 5 a 7, destacar aí essas características que fazem ou que mostram a importância desse homem, por que esse homem é um homem bem-aventurado e por que podemos extrair então lições para as nossas vidas também, para cada homem que está nos assistindo nessa manhã, para cada homem que quer ser bem-aventurado, para cada homem que quer ser feliz, para cada homem que quer ser bem-sucedido. Repito, não quer dizer ausência de problemas, quer dizer que apesar dos problemas, temos a confiança plena naquele Deus que nos sustenta e de que está conosco ao longo da nossa vida e do nosso papel, da nossa função enquanto homens. Então, algumas características aqui que o texto nos mostra, né, sobre o homem bem-aventurado, que eu espero que nós possamos aqui, enquanto homens, trazer isso para as nossas vidas. A primeira característica de um homem bem-aventurado que o texto nos mostra, está lá no verso 5, na parte A, quando ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, o homem bem-aventurado é aquele homem que extrai a sua força da força que vem de Deus. Repito, o homem bem-aventurado é o homem que extrai a sua força da força que vem de Deus. O uso da força física é uma das marcas do homem, não é isso? Desde pequeno nós somos doutrinados a mostrar a nossa masculinidade através da força. Os psicólogos dizem até que é bom isso, né? Na relação, por exemplo, entre um pai e filho, você brincar de luta, você brincar de esportes que envolvem atividades físicas, corporais, faz parte na construção da personalidade masculina e é importante isso nessas relações. Mas é algo que às vezes é colocado de uma forma muito exacerbada, não é isso? E essa necessidade de demonstrar a nossa força, de demonstrar a nossa masculinidade, de querer ser mais forte que outros, é uma marca, né, que está presente em nós enquanto homens. Ninguém quer ficar para trás, né? Ninguém quer perder. E aí o que acontece é que às vezes, ou sempre, né, vai aparecer alguém que é mais forte que a gente e essa nossa percepção de força acaba às vezes caindo por terra.
O salmista destaca que o homem bem-aventurado não é aquele que tem a força física superior. Não é aquele que tem, né, a sua masculinidade, né, colocada ali no ápice, no topo. Mas é aquele que procura extrair a sua força, né? A força necessária para a sua caminhada, a força necessária para as suas decisões, a força necessária para o seu viver. Ele extrai tudo isso de Deus. Ele reveste-se da força que vem de Deus. Ele não confia na sua própria força, mas busca extrair uma força que vem de Deus. A verdadeira força, irmãos, que um ser humano pode ter, ela se origina em Deus, né? Devemos viver na força que vem do Senhor e não das nossas próprias forças. Às vezes, quando nós confiamos nas nossas próprias forças, o que geralmente acontece é que nós acabaremos frustrados. Mas aquele homem que confia na força que vem do Senhor, ele é capacitado para vencer os desafios. Me lembro lá do profeta Isaías, quando lá em Isaías 40, de 28 a 31, texto conhecido por nós, o que ele fala? Isaías 40, de 28 a 31, ele fala assim: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador do fim da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O profeta deixa algumas realidades da vida para nós, né? Ele mostra que todos estão sujeitos a se cansar, não é isso? Até os mais fortes. Ele usa os exemplos dos jovens, né? Que tem todo o vigor, tem todo o potencial, mas até esse o texto diz que estão passíveis de se cansar. Ele também fala que todos estão sujeitos a perder as suas forças até cair, porque quando nós às vezes queremos colocar, né, a nossa confiança na nossa própria força, é isso que pode acontecer. Vamos esgotando as nossas forças até mesmo até cair. Mas o que ele diz lá? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é isso? Aqueles que esperam no Senhor são como a águia, que sobem. São como aqueles que correm e que não se cansam. E como aqueles que caminham e não se fadigam. Por mais que a tarefa seja difícil, nós precisamos entender que pelas nossas próprias forças nós nunca conseguiremos ser bem-sucedidos. Pelas nossas próprias forças nós nunca conseguiremos ser felizes, né? Nesse contexto que extrapola a felicidade apenas momentânea, mas é uma felicidade que surge além das circunstâncias. Precisamos confiar na força que vem do Senhor. Porque se nós confiarmos na força que vem do homem, se confiarmos nas nossas próprias forças, né, nós corremos o risco de não ser bem-aventurados, de não ser bem-sucedidos, de não sermos felizes. É por isso que lá em Jeremias 17:5, o profeta fala assim, né? Maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Talvez nesse domingo possamos ter entre nós homens que estão cansados. Homens que estão cansados de lutar com as suas próprias forças, por situações da sua vida. Pode ser a sua vida conjugal, pode ser situações do seu trabalho, pode ser questões espirituais. Talvez você está cansado de lutar. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, se você continuar lutando com as suas próprias forças, você não conseguirá ser bem-sucedido. Você precisa, nessa manhã, buscar a força que vem de Deus, buscar o vigor que vem do Senhor, se apropriar disso, fazer aquilo que Deus um dia falou a Josué, né? Lá em Josué 1:9, o que Deus fala a Josué? Diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que você andar. Homens bem-aventurados, então, são aqueles que extraem a sua força que vem do Senhor. Homens bem-aventurados são aqueles que buscam a sua força em Deus, não é isso? E extraem da força que vem do Senhor o vigor necessário para avançar. Irmãos, quero dar um testemunho pessoal. Nesse tempo de quarentena, lá se vão quase 70 dias, eu tenho experimentado isso aqui na minha vida. Porque pelas minhas próprias forças eu não teria condições de dar conta de tanta coisa que tem acontecido ao longo desses últimos 70 dias. Tantas situações, né?
inspiração para preparar mensagem, estudo, organizar a ordem de culto, organizar culto, situações pessoais, situações no trabalho, mas a força não vem de nós mesmos. A força que nós precisamos para avançar é a força que vem do Senhor. O homem que confia nas suas próprias forças, então, dificilmente, é impossível que ele seja bem-aventurado, é impossível que ele seja bem-sucedido. Uma hora, aquela força, aquele vigor vai se esgotar. Mas aqueles que buscam extrair as suas forças que vêm do Senhor, têm as suas forças renovadas diariamente e a cada dia. A primeira característica, então, que o salmista deixa para nós aqui é que o homem bem-aventurado extrai as suas forças que vêm do Senhor. Se você está cansado, se você está lutando, não é isso? Repito, busque nessa manhã extrair as forças que vêm do Senhor sobre a sua vida, para que haja um renovo, para que haja um revigoramento na sua jornada e na sua caminhada. Amém, querido? A segunda característica que o texto nos mostra está lá na parte B do verso 5 ainda. Quando diz assim: bem-aventurado o homem cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aí a segunda característica de um homem bem-aventurado, eu entendo que o homem bem-aventurado, então, é um homem cujo coração está voltado para a direção de Deus. Está voltado na direção de Deus. O salmista ele estava longe do templo, como eu falei, mas o seu coração estava voltado para a direção de Deus. O seu coração estava voltado para a casa de Deus, para os momentos que ele viveu ali, que ele vivia naquele lugar. E é interessante que entre os versos 2 e os versos 4, nós percebemos que havia no seu coração uma certa inveja, uma inveja santa, quando ele se lembrava dos momentos em que ele pôde estar lá na casa de Deus. Ele tinha inveja, por exemplo, dos peregrinos, que poderiam sair das suas casas e ir até o templo para celebrar. Lá no verso 2 ele fala isso. Ele tinha uma certa inveja dos pássaros, que faziam suas moradas, os seus ninhos, nos átrios do templo, próximo ao altar de Deus. Lá no verso 3 ele fala isso. Ele tinha inveja dos sacerdotes e dos levitas, que trabalhavam nas imediações do santuário. Lá no verso 4 ele fala isso. Por que ele está dizendo isso? Porque ele estava privado de ter uma comunhão com Deus, ele estava privado de estar junto ali com aqueles outros na casa de Deus, mas mesmo diante dessa realidade, percebemos que no seu coração havia um entendimento claro de que tudo aquilo era possível, tudo aquilo de fato era uma bênção, quando ele estava com seu coração voltado para a direção de Deus, voltado na direção de Deus. Então, uma segunda característica de um homem bem-aventurado é exatamente essa. Um homem bem-aventurado é aquele cujo coração está voltado na direção de Deus. Naquele tempo, nós sabemos que havia um conceito de que Deus morava no templo, de que Deus morava no santuário, Deus habitava no santuário. Nós sabemos que hoje Deus ele não habita em templos feitos por mãos. Atos fala sobre isso. Ele está presente aqui na minha casa, na sua casa, mas naquele tempo o conceito é que Deus morava no templo. E aí quando ele lembra então dos peregrinos que poderiam ir, dos pássaros que moravam nos átrios do templo, dos sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo, havia no seu coração uma certa inveja. Mas o seu coração estava voltado para aquele lugar. O seu coração estava voltado na direção de Deus. O seu coração, então, estava voltado para a casa do Senhor, para a presença de Deus. Essa é a segunda característica, então, de um homem bem-aventurado. É um homem o seu coração está voltado na direção de Deus. É um homem, então, onde há o quê? Um amadurecimento espiritual. Porque ter o coração voltado para Deus é, na verdade, uma marca de um amadurecimento espiritual. O coração desse homem não estava dividido. O seu coração sabia a direção certa que deveria seguir. O seu coração tinha as lembranças do lugar certo que deveria guardar. O seu coração estava apontado para o templo. Como em algumas versões diz, o seu coração estava apontado para caminhos altos, em algumas versões. Bem-aventurado, então, o homem cujo coração está apontado na direção do Senhor. Sabemos que existem muitos desafios, hoje e sempre existiram ao longo da história da humanidade, que tentam tirar o nosso coração do centro da vontade de Deus. Tentam tirar o nosso coração da direção
de Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, que é um livro prático, né? Ele traz uma série de lições práticas que mostram coisas na vida de um homem que pode tirar o seu coração da direção de Deus. Eu destaquei aqui algumas coisas. Uma coisa que pode tirar o nosso coração da direção de Deus, por exemplo, é a ansiedade. Lá em Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ou seja, a ansiedade abate o coração do homem e tira ele do centro da vontade de Deus, da direção de Deus. Outra coisa que pode afastar o nosso coração da direção de Deus está lá em Provérbios 23, 3, quando diz assim: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Ou seja, o olhar de coisas estranhas pode tirar o nosso coração da direção de Deus. Outra coisa que pode tirar o nosso coração da direção de Deus, está lá em Provérbios, é a arrogância. Provérbios 16, 5 fala o quê? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. A nossa arrogância pode tirar o nosso coração da direção de Deus. Outra coisa, a dureza de coração. Lá em Provérbios 28, 14 fala o quê? Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. A dureza do coração pode afastar-nos ou tirar o nosso coração da direção de Deus. Tem mais coisa. Provérbios 28, 26 fala que a nossa autossuficiência pode tirar o nosso coração da direção de Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. A autossuficiência, então, pode tirar o nosso coração da direção de Deus. E, por fim, a vaidade. Provérbios 6, 25 diz assim: não cobites no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. A vaidade pode, então, tirar o nosso coração da direção de Deus. O homem bem-aventurado, então, é aquele homem que precisa aplanar o seu coração, colocar o seu coração, né, sempre voltado na direção de Deus. Quando Jesus fala do grande mandamento, ele fala exatamente isso, né? Alguém perguntou certo dia: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, o homem bem-aventurado, o homem bem-sucedido, precisa ter o seu coração cheio de Deus. Precisa ter o teu coração voltado para a direção de Deus. Eu não sei se também nessa manhã, aqueles que nos assistem, ao falarmos de coisas que tiram, né, o nosso coração da direção de Deus, você se identificou com alguma coisa. Se você se identificou com alguma coisa, quer dizer o seguinte: aproveite essa manhã para também, né, buscar colocar o teu coração na direção de Deus e deixar de lado aquilo que nós falamos aqui, que às vezes atrapalha, não é isso? O nosso coração de ir na direção de Deus. A nossa ansiedade, o olhar de coisas estranhas, a nossa arrogância, a nossa dureza, a nossa autossuficiência, a nossa vaidade e tantas outras coisas que a Bíblia adverte, mas que nós possamos fazer aquilo que Jesus fala aqui lá no grande mandamento: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Se você quer ser um homem bem-aventurado, coloque o seu coração então voltado na direção de Deus. Aquele homem tinha o seu coração voltado para a casa de Deus. Aquele homem tinha o seu coração voltado para os momentos em que ele viveu lá na casa de Deus. Aquele homem tinha o seu coração voltado, né, para a presença do Senhor, que era simbolizada por aquele templo. Que isso seja uma realidade também na vida de cada um de nós. Mas em terceiro e último lugar, o homem bem-aventurado está lá no verso 6 e 7, quando diz assim: bem-aventurado o homem, o qual, passando pelo vale árido, ou em algumas versões, pelo vale de Baca, não é isso? Faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Verso 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu entendo então aqui que o homem bem-aventurado também é aquele homem que atravessa os desertos, confiando na provisão de Deus. Repetindo, o homem bem-aventurado é aquele que atravessa os desertos, confiando na provisão de Deus. O salmista então destaca por fim aqui, nesse trecho que nós selecionamos, o esforço, né, que ele e outros peregrinos deveriam fazer
para chegar-se ao templo, para chegar à casa de Deus, para chegar a Jerusalém. E ele faz uma comparação dessa peregrinação à travessia de uma região muito difícil, que era o Vale Árido ou Vale de Baca. Não é isso? Embora a Bíblia não revele a localização exata desse lugar, mas o Vale de Baca, ou Vale Árido, era conhecido pela sua aridez, era conhecido pelo seu calor, pela dificuldade de se atravessar aquele lugar. Mas o salmista fala que o homem bem-sucedido, bem-aventurado, é aquele que passa pelo Vale de Baca, é aquele que passa pelo Vale Árido, e Deus faz daquele lugar um manancial. Deus faz daquele lugar um oásis. Deus faz daquele lugar uma fonte de bênçãos. Ou seja, aqueles que amam a Deus sabem que vão atravessar vales como esse. Sabem que vão experimentar travessias difíceis na sua jornada. Mas sabem também que Deus pode transformar, né, um vale árido, um vale de Baca, um vale de morte, um vale de sequidão, num manancial de bênçãos na vida daqueles que estão com o Senhor naquela travessia. O Wisber, mais uma vez, afirma que homens que atravessam desertos, confiando na provisão de Deus, são como Abraão, Isaque e Jacó, que cavam poços para si e para outros. Ou como Samuel e Elias, que com as suas orações trouxeram chuvas dos céus. Esses homens receberam bênçãos de Deus ao atravessar os seus desertos, né? E é maravilhoso olharmos para essas histórias e percebermos exatamente isso. Perceber que a bênção do Senhor, ela é transformadora e revigorante, né? Mesmo diante da travessia de desertos tão difíceis da nossa jornada. Eu também não sei se você, homem de Deus que está conosco nessa manhã, está atravessando um deserto. Talvez você esteja nesse momento no Vale de Baca, não é isso? Que representa o quê? Qualquer lugar difícil e doloroso. Mas esse lugar pode ser transformado também num lugar de renovo. Pode ser transformado num manancial. Pode ser transformado num lugar de manifestação poderosa da ação de Deus na sua vida, né? Porque é isso que o salmista fala, que mesmo num vale de Baca, mesmo diante de um vale tão seco, Deus estava ali transformando aquela realidade mais difícil em manancial de bênçãos na vida daqueles que atravessavam o caminho para chegar até o templo, para chegar-se à casa e à presença de Deus. E é interessante que ele vai mostrando que esse processo é um processo progressivo, não é isso? Porque às vezes nós queremos tudo de imediato, mas ele mostra que esse processo é progressivo. Lá no verso 7, ele fala que essa caminhada do Vale de Baca, do Vale Árido até o templo, era um processo em que Deus estava presente ali na vida daquele povo, e era um processo, então, progressivo. Lá no verso 7 ele fala o quê? Que eles iam indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, o movimento que eles estavam fazendo de atravessar o Vale de Baca até poder chegar à presença de Deus em Jerusalém era um movimento progressivo, que ia sendo feito de força em força. E é isso que a Bíblia nos mostra, não é isso? Nos mostra que a nossa caminhada cristã, ela é um processo de progressão. A passagem por um deserto, a passagem por uma dificuldade, a passagem da nossa caminhada cristã por si só, porque por si só já é desafiadora para nós, a Bíblia nos mostra que ela é um processo progressivo. Um processo que acontece, como ele fala aqui no verso 7, de força em força. Mas é um processo, como Paulo fala lá em Romanos 1:17, que acontece também de fé em fé. Quando ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse processo, então, é de força em força. Esse processo, então, é de fé em fé. Mas esse processo também é de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito. O homem bem-aventurado, então, o homem bem-sucedido,
é aquele que continua avançando, é aquele que continua confiando na provisão de Deus, mesmo diante dos desertos da sua vida. O homem bem-aventurado, o homem bem-sucedido, é o homem que atravessa os desertos, confiando então na provisão de Deus, confiando num processo que Deus está fazendo na sua vida, de força em força, de fé em fé, de glória em glória. A conclusão então dessa nossa rápida palavra nessa manhã é que o meu desejo nessa manhã, queridos, é que nós possamos seguir o mesmo exemplo do salmista do Salmo 84. Mesmo presos em casa, mesmo impossibilitados de chegar-se ao templo físico, possamos também fazer como aquele homem. Aquele homem que, mesmo longe do templo, continuava acreditando no Deus do templo. Mesmo longe de Jerusalém, continuava confiando no Deus de Jerusalém e de toda a terra. E que nós possamos também, enquanto homens bem-aventurados, entender que precisamos buscar a força que vem do Senhor e não confiar nas nossas próprias forças. Entender que o nosso coração precisa estar com uma rota traçada na direção de Deus e não desviado para outros caminhos. Entender que na travessia dos nossos desertos precisamos continuar confiando na provisão que vem de Deus. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Eu espero que essa mensagem tenha te inspirado, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, adolescente de Deus, que o Senhor possa ter falado ao teu coração nessa manhã e que você possa também querer isso para a sua vida. Querer ser um homem bem-aventurado, um homem bem-sucedido, um homem feliz. Mas não é a felicidade que às vezes nós entendemos, né? Nem o sucesso que nós entendemos na questão contemporânea que nós vivemos. É uma felicidade, é um sucesso, é ser bem-sucedido, não aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. E geralmente uma coisa acaba acompanhando a outra, né? Mas precisamos entender que ser bem-sucedido, ser bem-aventurado, então, passa por isso que o salmista deixa para nós. Que possamos buscar a nossa força no Senhor, que possamos continuar colocando o nosso coração na rota traçada por Deus, que possamos atravessar os desertos confiando na provisão de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo nesse dia do Homem Batista e a você, homem, em especial, né? Que o Senhor tenha falado ao teu coração, tenha te dado ânimo, vigor, força, né? E que você, nesta manhã, ao terminar esse culto, possa se sentir motivado a dizer para si mesmo: não, eu sou um homem bem-aventurado. Você pode dizer na sua casa aí, homem de Deus, eu sou um homem bem-aventurado. Esse é meu desejo para a sua vida nessa manhã. Eu sou um homem bem-aventurado. Eu sou um homem feliz. Eu sou um homem bem-sucedido aos olhos do meu Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar pelos homens de maneira especial nesse momento. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Vamos orar nesse momento então juntos por você, homem de Deus, nesse dia do Homem Batista. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nós somos gratos pela Tua Palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é o alimento, ela é o sustento, ó Deus, da nossa caminhada. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento, quando celebramos o dia do Homem Batista. Muito obrigado, porque a Tua Palavra mesmo é que nos dá o referencial do tipo de homem que o Senhor deseja que nós sejamos. E nós queremos te agradecer por esse texto, ó Deus, tão especial do Salmo 84. Por aquele homem que, tão distante de nós, há milênios de anos, mas que vivia uma realidade um pouco parecida com a realidade que nós estamos vivendo hoje, Pai querido. O distanciamento do templo, o distanciamento da Tua casa. Mas nós, ó Deus, queremos aprender, ó Deus, com Ele as lições que Ele deixa para nós, inspirados pelo Teu Santo Espírito na Tua Palavra, Pai querido. Que possamos também buscar ser esse homem bem-aventurado, cuja força vem do Senhor. Se há alguém nessa manhã, ó Deus, cansado, revigora as suas forças, Pai querido. Se há alguém nessa manhã que não tem mais força,
talvez porque esteja lutando com as suas próprias forças humanas. Que haja um vigor, um renovo que vem do Senhor, ó Pai, nessa manhã. Vá de encontro a cada coração, Pai querido. Que haja também, ó Deus, o desejo de colocar o nosso coração na rota traçada pelo Senhor. E que os obstáculos para que o nosso coração esteja na Tua direção caiam por terra agora em nome de Jesus, Pai querido. Seja a ansiedade, a nossa dureza, a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso olhar, ó Deus, de forma a coisas estranhas, tudo aquilo que possa estar tirando o nosso coração, ó Deus, da rota traçada por Ti, da Tua direção. Que possamos, ó Deus, nesse momento também confessar, ó Deus, diante de Ti e pedir ao Senhor que tire todos os obstáculos, que mude a rota do nosso coração, se for necessária, colocando-a na direção do Teu coração, na direção da Tua vontade, na Tua direção, Pai querido. Ajuda-nos a ser homens, então, que colocam o nosso coração na direção do nosso Deus. Ajuda-nos também, ó Deus, a ser homens que, mesmo atravessando por desertos, continuam confiando na Tua provisão, Pai querido. Certamente há hoje em nossas vidas os vales áridos. Certamente há hoje em nossas vidas os vales de Baca do século XXI. Mas ajuda-nos a avançar, ó Deus, e atravessarmos esses vales confiando nos mananciais, ó Deus, que o Senhor porá, ó Deus, ao longo do caminho, para que nós possamos, nesse processo progressivo, de força em força, de fé em fé, de glória em glória, se achegar, ó Deus, à Tua presença. Esteja conosco, nos fortalecendo, guiando e conduzindo os nossos passos. Muito obrigado pela vida de cada homem presente aqui, nesse culto de celebração a Ti. Assim nós oramos com gratidão no nome poderoso e especial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus esteja abençoando a sua vida, dando um restante de domingo aí muito abençoado, tá bom? Homens de Deus, tira a foto depois aí, você com a sua família, coloca lá no grupo da igreja, para que nós possamos ver aí cada família reunida com os homens de Deus, com os homens de honra nesse dia. Se você tem camisa, corre lá, bota sua camisa, tira uma foto e posta no grupo da igreja. É importante juntos ali termos essa celebração, mesmo à distância, né? Juntos, adorando ao Senhor aí nesse dia tão especial. Se você não tem camisa, não tem problema. Junta aí sua família, tira uma foto com a sua família e posta lá no grupo da igreja, né? Nesse dia especial do Homem Batista. Que Deus esteja cuidando e fortalecendo da sua vida. Amém, querido? Eu quero te convidar para estar conosco à noite em mais uma celebração online. Tema da nossa mensagem de hoje: homens avançando para um novo nível, tá bom? Se você é corajoso, vem à noite, né? Vem estar conosco à noite, porque eu tenho certeza que essa palavra vai mexer muito no seu coração. Homens avançando para um novo nível, tá bom? E que Deus te dê um domingo de bênçãos e de paz. Quero te convidar para juntos cantarmos essa última canção da manhã, cujo título não poderia ser outro, né? Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o que está, né? Firmado na presença do Senhor. E que Deus esteja, então, abençoando a sua vida, da sua família. Tenha um domingo de bênção, de paz. E até mais tarde, às 19 horas em ponto. Eu já estou ansioso por esse encontro. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo abençoado, né? No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não saia até a última estrofe, a última palavra dessa canção. Faça da sua casa, faça da sua vida nesse momento um altar de adoração ao Senhor. Bem-aventurado é a canção que nós estaremos cantando então para encerrar o nosso culto nesse domingo especial. Deus abençoe a todos e até mais tarde, 19 horas, no nome de Jesus. Um abraço forte a todos. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa.
Oh,